Mãe solteira enviou uma mensagem desesperada para o homem errado. Então, o milionário bateu na porta dela dizendo: precisamos conversar sobre as crianças. Jane, por favor. Ah, as meninas estão doentes de novo. Não posso faltar mais um dia de trabalho. Você pode me substituir. Autumn Sinclair enviou antes. A dúvida poderia detê-la. Seu polegar pairou enquanto ela esperava pela resposta. Nada. Não. Pontos. Sem resposta. Ela exalou trêmula e colocou o telefone no gancho da cozinha. Balcão. Na sala de estar. Laia choramingava sob um cobertor de lã surrado. Sua irmã gêmea, Ren, estava deitada. Ao lado dela, corada e quieta, agarrada ao seu coelho de pelúcia esfarrapado. Autumn umedeceu um pano e o pressionou suavemente na testa de Laia. Está tudo bem. Bebê. Mamãe está aqui. Seu telefone vibrou. Ela o pegou imediatamente, esperando. Jane. Mas a mensagem dizia: esta não é Jane. Mas acho que precisamos conversar sobre as crianças. Autumn congelou. O número era desconhecido. Código de área. Portland. Seu estômago embrulhou. Ela respondeu rapidamente. Desculpe, número errado. Não. A resposta veio. Tentando afastar o crescente desconforto, ela bloqueou o telefone e voltou sua atenção para as meninas. Mas a tensão persistia. Algo naquela mensagem não a deixava ir. A 19 quilômetros de distância, Landon Carter estava em pé perto da janela, olhando para o texto. As meninas estão doentes de novo. Laia e Ren. Ele conhecia esses nomes. 2 anos atrás, ele silenciosamente deu continuidade a uma doação anônima de esperma que ele havia feito, movido pela curiosidade e por uma estranha atração persistente. Um sucesso confirmado. Uma mãe solteira chamada Autumn Sinclair. Gêmeos. Meninas. Ele respeitou os limites legais e emocionais. Até agora. A mensagem era claramente um erro, mas havia sido enviada para seu número privado, conhecido por apenas 4 pessoas. Coincidência? Talvez, mas parecia como algo mais. Ele não tinha planejado agir, mas agora não conseguia se livrar da. Sentindo que o destino tinha acabado de abrir uma porta. Ele pegou o telefone e fez uma chamada. Na manhã seguinte, alguém bateu na porta assim que Autumn terminou de enxaguar um bebê. Garrafa na pia. Ela olhou para o relógio. 8h07. Ninguém deveria estar aqui. Ren se mexeu. Laia tossiu. Autumn caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Um homem estava do lado de fora com um casaco de lã escuro, alto e imóvel, segurando apenas um telefone e um pedaço de papel dobrado. Ela abriu a porta. Só uma fresta. Sim. Ele olhou para cima. Desculpe aparecer sem avisar, disse ele gentilmente. Mas precisamos para falar sobre as meninas. Seu peito apertou. Ela se moveu para fechar a porta, mas sua mão o conteve levemente. Firme, não ameaçador. Meu nome é Landon Carter. Acho que recebi sua mensagem ontem por engano. Autumn a encarou, com a garganta seca. Você é assim. Número. Ele assentiu. Eu sou. E acredito que Leo e Ren podem ser meus biológicos filhas. O silêncio se instalou. O que você acabou de dizer? Ela sussurrou. Eu doei para uma clínica de fertilidade há 3 anos. Ele explicou. Nunca planejei conhecer as crianças, mas quando sua mensagem chegou, eu não podia ignorar isso. Eu sabia sobre você, sobre os gêmeos. Eu guardei meu distância. Seus olhos se estreitaram. Como você sabe os nomes deles? Eu contratei alguém legalmente para confirmar o resultado da minha doação. Os nomes foram mencionados. Só isso. Juro que não interferi. Lá de dentro, uma das meninas tossiu novamente. Landon se encolheu. Ligeiramente, não de surpresa, mas de preocupação. Autumn virou-se para o som. Então olhou para ele. Você precisa ir. Eu vou, ele disse suavemente. Enfiando a mão no casaco, ele estendeu um envelope lacrado. Mas, por favor, pegue isso. Ontem à noite. Tudo o que eu quero dizer está aí.
Se você nunca quiser me ver, depois de ler, vou desaparecer. Sem perguntas. Mas, por favor, leia. Ela hesitou. Então pegou o envelope e fechou a porta, lentamente. Lá fora, Landon ficou parado por um longo momento, olhando fixamente para os veios da madeira como se estivesse ouvindo algo. Lá dentro, Autumn encostou-se à porta, o envelope, agarrada em suas mãos, o coração disparado. O mundo tinha acabado de mudar, e nada jamais seria o mesmo. Autumn estava parada junto ao balcão da cozinha, agarrando o envelope lacrado como se pudesse queimá-la. Landon Carter tinha sumido, mas sua presença persistiu. Ela abriu o envelope e, lentamente, dentro havia uma única página manuscrita. Se eu estiver errado, vou embora. Mas se eu estiver certo, Celia e Hanson da doação que fiz há 3 anos. Eu nunca esperava isso. Nunca planejei me envolver. Mas não posso ignorar isso agora. Eu só querem o melhor para eles e para você. Se você falar, eu vou ouvir. Não estou aqui para reivindicar nada, apenas para entender. Landon, os olhos de Autumn cheio. Ela largou a carta e correu para as meninas. Ren dormia, com o coelho na mão. Laia cantarolava baixinho, bochechas ainda rosadas, mas respirando melhor. Autumn beijou ambas as testas, desabou em uma cadeira, com o coração batendo forte. O que estava acontecendo com sua vida? 2 horas depois, ela abriu a porta. Landon ainda estava lá, estacionado do lado de fora, sentado, num sedã preto. Assim que ela saiu, ele olhou para cima. Você sabe os nomes deles. Ela disse. Você sabe demais. Ele saiu do carro. Posso entrar? Ela hesitou, depois assentiu. Lá dentro ela serviu 2 copos de água, mãos tremendo. Achei que você fosse um golpista, disse ela, passando uma para ele. Alguém que descobriu que eu usei um doador e pensou, alvo fácil. Eu teria pensado o mesmo, ele admitiu. Mas eu ouvi seus nomes e eles correspondiam aos registros que acessei há 3 anos. Eu nunca pretendia continuar, mas algo me dizia que eu deveria pelo menos saber. Ela olhou. Ele cuidadosamente. Que registros? Solicitei legalmente atualizações da clínica. Apenas estatísticas básicas, sem nomes ou informações de contato. Eu sabia que houve um nascimento, gêmeos, nada. Parceiro listado. Então você me mandou uma mensagem, e eu não pude ignorar. Ele enfiou a mão na código e entreguei a ela uma pasta. Isso confirma que minha doação foi usada para uma fertilização in vitro bem-sucedida em dezembro, há 2 anos. Mesma clínica, mesmo horário. Ela abriu. Datas, número do doador, carimbo da clínica. Tudo combinado. Eu tinha 1.175B, ele disse suavemente. Eu não esperava nada. Além disso, mas quando recebi uma solicitação de atualização médica, no ano passado, perguntei se o parto havia ocorrido. Lágrimas ardiam em seus olhos. Eu escolhi esse perfil porque disse que o doador gostava de música clássica. Trabalhei como voluntário com crianças, ela sussurrou. Eu queriam bondade em seu sangue. Silêncio. Então ela quebrou. Eu não planejava ser sozinho. Eu não planejava ficar sem dinheiro. Landon não disse nada, deixando-a falar. Eu estava com alguém por 6 anos. Íamos nos casar. Então ele foi embora. Disse que não queria filhos. Um mês depois, me disseram que eu tinha baixa reserva ovariana. 1 ano, talvez menos, se eu quisesse ter filhos. Ela desviou o olhar. Eu pensei que conhecer outra pessoa. Mas o tempo passou e eu simplesmente não conseguia esperar. Eu queria ser uma mãe. A voz do Landon estava baixa. Não é algo para se desculpar. Eu não estava desistindo do amor. Eu simplesmente escolhi o tipo de amor que não podia ir embora. Ela engoliu em seco. Então, a empresa do meu pai faliu. Escândalo de fraude. Tudo perdido. Dinheiro. Reputação. Perdi meu emprego. Manchetes em todos os lugares. Claire está grávida e sozinho. Ninguém me contratava. Saí da cidade. Eu mesmo os criei. Desde trabalhos temporários,
apenas sobrevivendo. Landon agarrou seu copo. Mais apertado. Eu não sabia de nada disso. Por que você saberia? Ela disse, com amargura. Você era apenas o DNA. Ele encontrou os olhos dela. Você e eu sabemos que é mais do que isso agora. A respiração de Autumn prendeu. Ela odiava o quanto queria acreditar. Mas acreditar parecia perigoso. Eu não te coloquei nisso. Ela sussurrou. Não finja que você faz parte disso agora. Landon permaneceu calmo e firme. Não, ele disse. Você não me colocou nisso. Ele olhou para o corredor, onde risadinhas fracas vinham da sala de estar. Quarto. Eles fizeram. Na manhã seguinte, Autumn abriu a porta e encontrou Landon, já esperando, estacionado no meio-fio em um SUV preto elegante. Ele saiu quando a vi, não com o direito de um homem que esperava ser enganado, mas com a calma e respeitosa paciência de alguém que sabia que estava andando na corda bamba. Encontrei uma clínica pediátrica, disse ele. Privado, sem imprensa, sem perguntas, apenas um check-up, sem custos. Autumn cruzou seus braços. Eu disse que não preciso de ajuda. Eu sei, disse Landon. Isso não é ajuda. É informação. Ela franziu a testa. Você disse que as meninas têm estado muito doentes ultimamente. Se algo está acontecendo, você não quer saber o porquê? A frase a pegou de surpresa. Guarda. Não me deixe ajudar. Mas você não quer saber? Foi sutil, mas ela. Notado. Eles nunca saberiam com quem ela realmente estava se encontrando. Não apenas as meninas. Landon assentiu, sem pestanejar. Leela e Ren. Eu sei. Ah, claro que sabia. E algo na maneira como ele disse isso fez seu coração hesitar. A clínica ficava escondida entre árvores altas na tranquila lado da cidade, longe de hospitais e manchetes. Lá dentro, a sala de espera estava suavemente iluminada, pintados em tons de azul aquarela e verde quente. Não havia cadeiras de metal frias, apenas puffs e bichinhos de pelúcia, e uma parede de livros infantis. O outono sentou, com uma garota em cada joelho. Laia com legging rosa. Ren com um moletom de dinossauro que mal cobria seu pequeno corpo. Landon sentou-se em frente a eles, em silêncio, mãos cruzadas no colo. Quando a enfermeira entrou, ela sorriu calorosamente. Lala e Ren. As duas meninas olharam para cima, assustadas. Autumn piscou. Você sabia os nomes delas. A enfermeira sorriu, novamente. É claro que o Sr. Carter forneceu os registros com antecedência. Nada invasivo, apenas histórico de vacinação, doenças recentes. Ele disse que era importante tratá-los como indivíduos, não apenas como pacientes. Autumn não falou nada. Ela olhou para Landon. Ele não disse uma palavra, apenas a encarou. Ela sentiu o chão se mover sob ela, novamente. Não porque ele tinha marcado o encontro, não porque ele tinha pago por isso, mas porque ele havia dito a um estranho: trate-os como pessoas, como o povo dela. O exame foi gentil. Completo. Laia cantou suavemente enquanto o médico verificava sua garganta. Ren apontou para uma foto emoldurada de um coelho na parede e disse à enfermeira que seu próprio coelho às vezes também tem dores de barriga. No final, o médico se virou para Autumn e disse: eles estão bem. Talvez um pouco. Meninas desleixadas, mas fortes, muito unidas. Vocês têm apoio em casa. Autumn fez uma pausa e assentiu. Estou descobrindo. Landon não disse nada. Ele, apenas, ficou parado na porta, silencioso como uma sentinela. No caminho de volta, Autumn sentou-se no banco de trás. Assento com as meninas. Ambas adormeceram encostadas em seus ombros, o ritmo suave do carro embalando as pás. Ela olhou para o reflexo de Landon no espelho retrovisor. Ele não estava olhando para ela. Ele não estava esperando para agradecer. Ele estava apenas dirigindo. Ela não disse nada, mas algo em seu peito se afrouxou. Naquela noite, quando ela estava trancando a porta, Autumn percebeu algo do lado de fora de sua porta. Um saco de papel pardo. Nenhum bilhete, nenhum nome,
Apenas um pacote cuidadosamente dobrado ao lado do tapete. Dentro havia algumas coisas. Uma pequena pilha de brinquedos educativos, blocos macios, um jogo de memória, um livro pop-up sobre animais, uma lata de fórmula com uma marca que ela nunca poderia pagar, um pequeno par de fraldas felpudas, chinelos, ainda etiquetados, um rosa, um azul. Ela ficou na porta por muito tempo. Então ela se sentou no chão ao lado e chorou. Não era o dinheiro, nem eram os brinquedos. Era a forma como os chinelos eram de cores diferentes. A forma como alguém tinha pensado nos dois. A palavra bolsa tinha sem nome, sem exigência. Ele não estava reivindicando o espaço. Ele não estava pedindo para entrar. Ele estava simplesmente oferecendo. Sem condições, sem pressão, apenas presentes. Autumn trouxe a bolsa para dentro e a colocou silenciosamente ao lado. Berço. Laia se mexeu. Reenrolou em seu sono. Ela ficou lá observando. Eles, duas pessoas minúsculas que ela jurou proteger com tudo o que tinha. E pela primeira vez em 2 anos, ela não se sentia totalmente sozinha. O homem ainda era estranho. Mas o que ele fez não foi grandioso. Não foi chamativo. Foi apenas gentil. Em seu mundo de joelhos ralados, contas não pagas e alongamentos. Cada dólar. A gentileza parecia um milagre. A chuva caía suavemente do lado de fora da janela enquanto Autumn secava os cachos de Laia com uma toalha, cantarolando a mesma canção de ninar que ela cantava todas as noites desde que as meninas nasceram. Do outro lado do pequena sala de estar, Rain riu no sofá enquanto Landon segurava um livro de imagens, de cabeça para baixo, e interpretou cada palavra de forma dramaticamente errada. Isso não é uma vaca, ela gritou, apontando, olhando para a página com os olhos arregalados. Não é. Landon fingiu surpresa. Mas é branco. E tem manchas. É um dálmata. Rain riu tanto que caiu para trás. As almofadas. Autumn observou-os em silêncio, com os braços em volta de Laia. Já se passaram 2 semanas desde aquela primeira mensagem inesperada. 2 semanas de passos cautelosos e gestos atenciosos. Landon aparecia, não todos os dias, mas frequentemente, sempre, com um motivo. Um livro que ele pensei que Laia poderia adorar. Um lanche que Rain mencionou uma vez, um lanche calmo e equilibrado. Presença que não pedia nada em troca. Ele nunca ficava muito tempo, apenas o suficiente para construir confiança, especialmente com as meninas, e talvez lentamente com ela. Certa manhã, Autumn o encontrou sentado de pernas cruzadas no chão com os gêmeos, tentando aprender a dobrar surus de origami, de um vídeo que Rain havia pedido. Suas mãos grandes se atrapalharam com o papel delicado, mas ele não desistiu. Lala deu um tapinha em seu ombro e disse: "Você vai conseguir, Sr. Landon." E ele sorriu como se isso significasse tudo. Em outra tarde, ele perguntou se poderia levá-los todos ao parque só para arranhar com tomate de verdade e manjericão colhidos de um vaso em sua varanda. Ele deixou as meninas ajudarem a mexer o molho enquanto ele usava um avental que dizia: "Sim, chefe." Depois do jantar, Laia perguntou se ele poderia tocar algo no piano. Ele hesitou, depois sentou-se e tocou melodia suave, algo jazzístico e cheio de calor. Autumn estava na cozinha, colocando pratos na pia enquanto as meninas dançavam. Ela nem percebeu que ele se juntou a ela até que ele estendeu a mão para pegar a esponja ao lado da dela. Os dedos delas. Tocada. Ela congelou. Foi uma coisa pequena, apenas 1 segundo, mas sua mão não se afastou. Simplesmente ficou ali, firme e quente, gentil. Dela. Prendeu a respiração. Ela se virou ligeiramente e seus olhos se encontraram. A música continuou em o fundo e naquele momento, todo o resto desapareceu. Eu não quis dizer. Ele começou. Está tudo bem. Ela disse rapidamente. Muito rápido. Ela puxou seu mão para trás e focada na louça, esfregando com mais força do que o necessário. Dela. Coração batia forte e inegável em seu peito. Por meses,
Não, anos, ela treinou. Não sentir, não precisar, não confiar. Mas agora, algo estava mudando. Ele secou os pratos ao lado dela em silêncio, dando-lhe espaço. Mais tarde, quando as meninas estavam afivelados em seus assentos de carro, segurando sonolentamente seus bichinhos de pelúcia, Autumn se virou para ele na varanda. Eles podem. Divirta-se, ela disse. Estou feliz, respondeu Landon. Sua voz era baixa. Não. Tentando preencher o silêncio, apenas existindo nele. Autumn olhou para ele então. Não para o milionário, não para o homem que ofereceu ajuda silenciosa, mas aquele que agora sabia como Ren gostava de sua torrada, cortado na diagonal, e como Laia precisava de 2 canções de ninar antes de dormir. Obrigada, ela disse. Ele não disse de nada. Ele apenas assentiu e observou enquanto ela carregou as meninas para dentro. Mas naquela noite, quando ela finalmente subiu na cama, a mão ainda formigava onde ele a tocava. E pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, Autumn não sentiu que estava de pé sozinho. Autumn sentou-se de pernas cruzadas no chão da sala, de estar muito tempo depois do. As meninas tinham adormecido. O zumbido suave do monitor do bebê preencheu o silêncio dela. O corpo doía, mas sua mente estava desperta, vibrante com momentos que ela não queria esquecer. Ela pegou seu caderno de desenho, o que ficou intocado por meses. Ainda cheirava levemente a carvão. Virando, passando por esboços inacabados, ela parou em uma página em branco e começou a desenhar. Memória. Landon agachou-se no parque ouvindo Ren explicar por que os patos eram, basicamente, dinossauros. O jeito como o rosto dele se suavizou enquanto Laia cantava seu ABC desafinado. O calor em seus olhos, genuíno, constante, presente. Ela desenhou com cuidado. Não idealizando, apenas a verdade. Um homem que nunca olhou para o telefone, que nunca pediu agradecimentos, que simplesmente apareceu. Quando ela terminou, seus dedos doíam, mas a imagem era nítida. Landon de pernas cruzadas na grama, reencostado ao seu lado. Laia Middon, com uma flor silvestre na mão. Suas mãos repousavam calmamente sobre os joelhos. Os olhos se enrugaram de tanto rir. Ela olhou fixamente para o desenho antes de fechar o caderno. Os dias passaram em silêncio. Landon. Não visitei, mas mandei mensagem toda manhã. Ação da sociedade. Você dormiu um pouquinho. Ren disse que o pato é seu novo melhor amigo. Não. Esqueça que você está indo melhor do que pensa. Ela apenas respondeu com simples. Obrigado. Mas cada mensagem costurava algo quebrado dentro dela. Ela não tinha. Percebeu o quão solitárias suas manhãs tinham sido até que alguém se lembrou de perguntar. Naquela sexta-feira, ele passou por aqui. Eu estava perto do mercado, disse ele, entregando-lhe uma pequena sacola. Ren disse que sentiu falta daquele suco verde horrível. Autumn riu baixinho. Tem gosto de grama cortada. Poucos amam. De qualquer maneira. Ele ficou só um pouco, tempo suficiente para Laia dar um high five e Ren cobrir o braço com adesivos de borboletas. Então ele notou algo embaixo do sofá. Isso é seu? Perguntou ele, puxando um caderno de desenho. Ela congelou. Antes que ela pudesse responder, ele escorregou, aberto, para aquela página, a que ela havia desenhado dele. Por um longo instante, ele disse: nada. Autumn se preparou para o constrangimento, para o tipo de tensão que normalmente veio com vulnerabilidade, mas quando ele olhou para cima, sua voz era suave. Ninguém. Você já me viu assim. Ela pigarreou. Não acabou. É real? Ele disse, com os olhos na página. É isso mesmo. Ele tocou delicadamente a borda da desenho, com cuidado para não borrar. Já estive em revistas, em palcos, ternos e discursos, mas ninguém nunca me cativou. Só ouvindo. Você foi fácil de desenhar? Outono. Disse baixinho. Você estava parada. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Você sabe como. Raro. Isto é, ser vista assim? O calor subiu às suas bochechas,
mas ela não parecia. Embora. Landon fechou o caderno com cuidado e o devolveu. Obrigado. Não era um presente, ela disse. Agora é. Ela não tinha palavras, então não disse nada. Momento pairou entre eles, não estranho, mas delicado, como algo precioso e novo. Naquela noite, depois do... As meninas estavam acomodadas e a louça lavada. Autumn reabriu seu caderno de desenho. Ela correu. O polegar sobre as linhas, o queixo dele, a mão de laia enrolada na manga dele, o flor nos dedos de Ren. Ela pensou no que ele tinha dito. Ninguém nunca me viu assim. E foi isso que a assustou porque talvez ela estivesse começando a ver ele, não como o estranho do número errado, não como o doador, não como o homem com dinheiro ou timing perfeito, mas alguém que pudesse existir dentro de seu caos e não vacilar. Alguém que não precisava ser resgatado e nem esperava ser resgatado. Alguém que apareceu e fez o espaço ao lado dela parecer menos uma saliência e mais como terra firme. O comentário não era para ela ouvir, mas Autumn fez. Ela estava no supermercado cooperativo perto de seu antigo bairro empurrando o carrinho de bebê duplo, enquanto Laia cantarolava algumas. Uma melodia inventada e Ren agarrou uma raposa de pelúcia. Tinha sido um dia simples. As meninas sorriam. O tempo estava fresco, mas não cruel. Por um momento, as coisas pareciam normais, e então as palavras cortaram como um vento frio. Cara, você acha que é coincidência? Ela manda uma mensagem para um milionário e agora ele está na casa dela toda semana. Duas mulheres estavam ao lado. Maçãs orgânicas. Uma delas, Miranda, era alguém com quem Autumn já havia compartilhado bebidas e fofocas sobre startups em outra vida antes que as coisas desmoronassem. Ouvi dizer que ela usou um doador, a segunda mulher. Adicionado. Agora ela está tentando prendê-lo, fazendo parecer que foi o destino. Golpe clássico da Cinderela. 2 filhos e uma triste. Mães solteiras, uma noite de resiliência, reflexão e comunidade patrocinada pela Fundação Carter. Eu queria perguntar se você viria, ele disse. Você não precisa dizer nada. Apenas esteja lá. Autumn piscou para isso. Você está patrocinando isso. Eu comecei. Ano passado. Ele disse simplesmente. É importante para mim e acho que se você estivesse disposto, seu história poderia significar algo para muitas pessoas. Ela olhou para o cartão. Seu instinto era dizer não. Ela odiava público. Falando. Ela odiava ser vista como um caso. Mas então ela pensou sobre o que aquelas mulheres disseram e sobre quantas outras mulheres poderiam se sentir como ela. Naquela manhã. Humilhada, invisível, julgada. Ela olhou para cima. Ok, ela disse baixinho. Eu vou fazer isso. O auditório estava lotado. Fileiras de cadeiras. Luzes de fada penduradas no teto e música suave tocando. Havia mulheres com bebês em slings, crianças pequenas em meias desencontradas, adolescentes ao lado das mães, que pareciam jovens demais para tê-los criado sozinhas. Houve lágrimas, risos e histórias sendo compartilhadas em meio a vinhos doados e orurves baratos. E então foi a vez do outono. Suas palmas estavam suadas. Seus joelhos travaram. Mas quando ela se aproximou do microfone e viu Landon na primeira fila olhando para ela, não com pena, opressão, mas apoio silencioso, ela encontrou sua voz. Eu nunca planejei ser uma mãe solteira, ela começou. Mas a vida tem um jeito de destruir planos e, entregando-lhe um pincel, em vez disso. Algumas risadas suaves. Ela contou a ele sobre sua diagnóstico, sobre a decepção do relacionamento que ela pensou que terminaria em casamento, sobre a escolha de ser mãe. Não porque ela desistiu do amor, mas porque ela acreditava naquele tipo de amor que nunca vai embora. Eu estava grávida de 4 meses quando minha família perdeu tudo. Passei de gerenciar campanhas de milhões de dólares para recortando cupons e contando moedas na fila da farmácia. E ainda assim, eu nunca me arrependi de ter me tornado mãe. Nem uma vez. O quarto estava em silêncio. Lágrimas escorreu por rostos que ela não conhecia. Ela não estava lhes contando nada de extraordinário,
apenas a verdade. Uma verdade confusa, esperançosa e desafiadora. Ela encerrou seu discurso com uma frase simples. Ser mãe não me destruiu. Me reconstruiu. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, Landon se levantou e bateu palmas alto e claro primeiro. O som ecoou pela sala como uma maré crescente. Um por um, outros se juntaram. Logo todo o auditório estava de pé. Autumn encontrou seus olhos através do mar de rostos. Ele não disse nada. Ele não precisava. Estava tudo lá no olhar. Reconhecimento, respeito, algo mais profundo, não apenas pela mãe que ela teve, se tornou, mas pela mulher que ela sempre foi. 6 meses depois, a casa ainda estava um pouco pequeno demais e o quintal um pouco selvagem demais. Mas o outono não teria mudado nada. Eles tinham. Mudou-se em meados da primavera, uma modesta casa de artesão com venezianas azuis desbotadas e uma balanço da varanda que rende e que Landon jurou que consertaria, mas nunca o fez. O jardim. O interior era bagunçado e coberto de vegetação, cheio de potencial e dentes de leão, assim como suas vidas. Ren estava encolhido sob o roseiral naquela tarde, sussurrando para o gato malhado dos vizinhos e insistindo. Ela estava aprendendo a falar gato. Laia estava na mesa de piquenique, coberta de tinta a dedo, desenhando um arco-íris com sapatos. Por que os arco-íris caminham em direção ao céu? Ela explicou. Lá dentro, Landon estava em seu escritório em casa, com as mangas arregaçadas em chamada de vídeo com uma equipe de pesquisa pediátrica. Ele agora trabalhava em casa 3 dias por semana e nunca perdia o jantar. Outono. Fiquei perto da janela, observando tudo com silenciosa admiração. Não era nada glamouroso. Não era perfeito, mas era um lar. Sua loja de arte online estava indo melhor do que ela esperava. Não muito bem sucedido, mas constante. A cada poucos dias, um novo pedido. Viria para um retrato de família desenhado à mão, um esboço de mural de berçário ou seu. Colagens de memórias favoritas e personalizadas feitas a partir de histórias de pessoas. Mas hoje, ela não estava desenhando para clientes. Hoje, ela estava desenhando para si mesma. Em seu colo estava um novo caderno de esboços. Na página, ela estava trabalhando em uma peça que antes só havia imaginado. Mostrava 4 figuras em um jardim. Laia perseguindo uma borboleta, Ren acariciando um gato, Landon lendo em um cobertor, e Autumn rindo com a cabeça inclinada para trás, descalça, na grama. Sem máscaras, sem rugas de preocupação. Só alegria. Naquela noite, sob a suave luz dourada, do outro lado da cerca do quintal, eles jantaram em um cobertor com prato de plástico e muitos guardanapos. Laia contou uma longa história sinuosa sobre como os vermes eram, na verdade, super-heróis secretos. Ren miou, concordando. Autumn recostou-se no ombro de Landon, bebendo cidra quente enquanto as meninas brincavam por perto. Você lembra? Ela disse, suavemente. Naquela noite eu te enviei aquela mensagem por acidente. Ele sorriu com força para esquecer. Eu estava com tanto medo, ela admitiu. Não apenas sobre as meninas estarem doentes, mas sobre tudo. Eu pensei que tinha. Arruinou nossas vidas. Você o salvou? Ele disse. Ela balançou a cabeça. Eu pensei que ser mãe solteira seria. Significa desistir do amor, que eu estava escolhendo uma coisa para sempre, que não se pode ter as duas coisas. Ele se virou para ela, olhos firmes. E então ela exalou. Agora eu sei que, e não estava desistindo do amor. Eu estava confiando no primeiro tipo de amor que já senti. O mais forte, o amor entre uma mãe e seus filhos. Me deu tudo. Até você. Landon estendeu a mão, seus dedos entrelaçando-se delicadamente nos dela. Sabe que eu acho? Ele disse. Ela inclinou a cabeça em sua direção. Acho que o amor nunca foi sobre escolher uma coisa em vez de outra. Acho que o amor é aquilo que nos escolhe quando finalmente estamos prontos para isso. Ela piscou contra o calor no peito. Que cafona. Ele sorriu. Mas é verdade. Autumn encostou a cabeça nele,
ouvindo o riso da garota ecoar na noite. Não era assim que ela tinha imaginado sua vida 5 anos atrás. Era melhor porque tudo o que eles tinham. Agora, cada sorriso forte, cada noite tranquila, cada palavra suave, eles haviam conquistado. Com coragem, com graça, com corações que se recusaram a ficar fechados para sempre. Ela olhou para ele. Este homem que antes era um estranho com um cartão de visita, agora escovando o molho de espaguete do Heinz. Bochecha, sem pestanejar. Ele havia matado homens e mulheres, alegou. Mas ela pensou. Ele fez isso pelos homens e mulheres melhores que não tinham. Ele nunca pediu para ser pai. Mas ele escolheu ficar. Essa escolha fez toda a diferença. Eu te amo, ela sussurrou. Landon sorriu. Ótimo, porque isso é só o começo. Enquanto a luz oscilava acima dele, e duas meninas discutiam sobre quem ficaria com o último pedaço de pão de alho. Alton sentiu algo que não sentia há anos. Seguro. Nem todo mundo que nasce pai aprende a amar como um. E nem todo mundo. Mulher que carrega uma criança torna-se mãe, no sentido mais verdadeiro. Mas quando dois corações que conheceram a dor encontram a coragem de permanecer abertos, a família não é mais algo que você constrói. É algo que te encontra. E às vezes tudo começa com o texto errado. Mensagem enviada na